Fala Trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo para você e durante esse ano de 2022 eu vou te trazer um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro. Então se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação do sininho aí do lado para que você não perca nenhum vídeo que eu vou te trazer. Eu vou te trazer muito conhecimento a respeito do mercado financeiro de graça para você aqui no YouTube. Beleza? Deixa o seu like também que é importante. E, é claro, deixe o seu comentário, sua opinião a respeito do que eu vou te falar nesses vídeos. Só uma coisa, toda segunda-feira, a partir de segunda-feira que vem, toda segunda-feira você vai poder operar ao vivo comigo. Vou mostrar minha tela, mostrar minhas operações, minhas compras, minhas vendas, vou mostrar meu histórico de operações, tudo que eu estou fazendo no mercado financeiro de forma clara. E você vai poder perguntar o que você quiser. Vai ser live de trading ao vivo toda segunda-feira aqui no canal. Beleza? Então eu quero contar com a sua participação e pode ter certeza que você vai aprender muito de forma 100% gratuita aqui comigo. Bom, vamos para o tema do vídeo de hoje. Hoje eu quero te falar do Non-Farm Payroll, NFP. Basicamente o Non-Farm Payroll é o relatório da folha de pagamentos dos Estados Unidos, ou basicamente o relatório do emprego nos Estados Unidos que sai toda primeira sexta-feira do mês. Toda primeira sexta-feira do mês sai esse relatório. Bom, o Non-Farm Payroll eu costumo dizer que é a segunda notícia mais importante em termos de mercado financeiro do mundo, por causa que mostra como é que está a saúde econômica, a força de trabalho nos Estados Unidos. E isso é importante para a gente entender até o nosso mercado nacional, já que os Estados Unidos é o maior cliente aí de consumo do planeta, tá? Bom, e o que isso quer dizer para a gente? O que isso significa em termos práticos? Eu opero principalmente Forex, mas o NFP, o Non-Farm Payroll, é um indicador macroeconômico muito importante até para quem opera ações e outros mercados, para a gente entender o fluxo de capital ao redor do mundo. E junto com o NFP, com o Non-Farm Payroll, que é basicamente a folha de a criação ou destruição de empregos no setor geral, né, de empregos, excluindo o setor agrícola, ele traz esse relatório para a gente e vem também a taxa de desemprego, que é um dos temas principais que eu vou falar para você. Bom, durante o começo da crise do Covid, o que aconteceu? As pessoas foram demitidas, então o desemprego foi lá para 14% nos Estados Unidos, o nível mais alto desde 1970. Foi em abril, maio, por aí, de 2020, tá? Ia falar no ano passado, mas a gente já está em 2022. Então, foi em abril, maio de 2020. O nível mais alto de desemprego, a taxa mais alta de desemprego dos últimos mais de 50 anos. Talvez tenha tido um nível mais alto somente lá em 1929. Mas o fato é, o desemprego nos Estados Unidos bateu o pico, né, o topo lá em cima e caiu muito rapidamente. Vem caindo muito rapidamente. Eu costumo dizer que a crise de 2008, a crise do subprime de 2008, foi uma escola muito boa, né, em termos de ensinar os mercados, os bancos centrais, como agirem em situações de crise. E diferente de 2008, que o Banco Central americano demorou um pouco mais para tomar algumas decisões de estímulos e ajudar a economia a se reerguer, agora em 2020, por causa do Covid, a reação foi muito mais rápida e eles imediatamente cortaram os juros lá embaixo, né, e colocaram estímulos aí de 120 bilhões de dólares todos os meses injetando dinheiro na economia para facilitar o crédito e etc. Isso fomenta a demanda, porque as pessoas estando mais empregadas, tendo mais dinheiro, acesso ao crédito estando mais facilitado, elas compram mais bens, produtos e serviços. Isso obriga a pessoa, a produtora de carro, enfim, o cara da construção a produzir mais. Então, de forma geral, isso que o Banco Central americano fez desde 2020, vem fazendo desde 2020, cortou a taxa de juros lá embaixo, tinha como objetivo duas coisas. Né? A primeira coisa, aquecer a economia. Cara, a gente sofreu um acidente aí no mundo, né, por causa do Covid, então agora a gente precisa se recuperar o mais rápido possível. Foi isso que eles fizeram e eles vêm fazendo isso ainda. Porém, eles tinham um objetivo muito claro. O objetivo era trazer a taxa de desemprego para os níveis que estavam presentes antes do começo da pandemia. E isso, é claro, é um baita de um desafio. Por quê? A taxa de desemprego nos Estados Unidos antes do começo da pandemia estava em 3,5%, 3,6%. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que de toda a população ativa que está procurando ativamente trabalho, né, cada 100 pessoas, 3,5, 3,6 aí estavam desempregadas. É um número bastante baixo, tá? E isso vinha diminuindo, inclusive. A gente pegar 2018, 2019, a taxa de desemprego estava em 4, 4,2%. Isso estava caindo muito bem, estava em 3,5, 3,6% em março de 2020.
Quando foi em abril a coisa subiu, explodiu. Quando foi em maio foi para 14,8, se eu não me engano, tá? Os números aqui, enfim, não me lembro exatamente com precisão os números, mas é só você dar uma olhada que você vai ver. Subiu para 14,8, o Banco Central americano colocou essa série de estímulos, cortou o juro lá embaixo para facilitar o crédito. Isso fomentaria a demanda por bens, produtos e serviços. Isso faria com que as empresas contratassem as pessoas novamente. E foi o que aconteceu e o que vem acontecendo. E agora, hoje, foi o primeiro relatório de emprego desse ano de 2022. A expectativa era de que tivesse sido criado no NFP, no Non-Farm Payroll, tivesse sido criado 400 mil novos empregos. Basicamente, a criação de empregos era o que se esperava. Tá? Porém, a criação foi menor do que o esperado, foi 199 mil novos empregos. Então, quer dizer, veio um pouco menos aí da metade. Se esperava 400 mil e veio 199 mil. Isso em um primeiro momento parece ruim. Ok, beleza, se esperava 400 mil e veio 199. Apesar de que o número ainda é positivo, né? Durante a pandemia a gente teve uma destruição massiva de empregos, depois se recuperou bastante. Mas aqui que vem o ponto-chave. A gente não pode olhar somente para o número do NFP, a gente precisa entender também como é que está a taxa de desemprego. E a taxa de desemprego, a previsão era a previsão é que a taxa de desemprego estaria em 4,1. A leitura de hoje daria 4,1. Essa era a previsão, a expectativa do mercado, 4,1%. Se a gente comparar, lembra bem o que eu te falei nesse vídeo, se a gente comparar a taxa de desemprego que estava em 3,5%, 3,6% antes do começo da pandemia, foi para quase 15%, 14,8% no pico, lá em maio de 2020. Então de 3,5% foi para 14,8%. E agora a expectativa do mercado era que tivesse em 4,1%. Mas na verdade a taxa de desemprego surpreendeu em 3,9%. Pela primeira vez a taxa de desemprego passou para baixo do nível de 4%. Basicamente, nós podemos dizer, de forma geral, que a taxa de desemprego nos Estados Unidos já está quase que praticamente no mesmo nível que estava antes do começo da pandemia. E isso é uma coisa muito importante para a gente entender e pensar em termos de valorização ou desvalorização do dólar. Por quê? O objetivo do Banco Central americano, lá em março de 2020, quando ele cortou emergencialmente a taxa de juros, em março, abril, cortou emergencialmente a taxa de juros e começou a injetar 120 bilhões de dólares por mês na economia, o objetivo dele era trazer a taxa de desemprego, enfim, os números do desemprego, para os números que estavam acontecendo antes do começo da pandemia. E agora, pela primeira vez, a gente vê isso muito, muito, muito perto da realidade que estava acontecendo antes do começo da pandemia. E por que isso é relevante para a gente? Porque a gente começa a entender que cada vez mais próxima está a alta na taxa de juros do dólar. Veja bem, um perigo, o Banco Central ele pode fomentar, esse era o objetivo dele, fomentar o emprego, estimular a economia, para que as coisas andassem de novo, beleza. Só que um efeito colateral de você fomentar muito o emprego é a inflação. E a inflação nos Estados Unidos está altíssima. É uma das mais altas dos últimos 50 anos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora que o emprego já está mais ou menos dentro dos patamares, dos níveis que estavam antes do começo da pandemia, agora o Banco Central muito provavelmente vai começar a mudar a sua perspectiva de ter um posicionamento mais rígido para controlar a inflação. E como é que se controla a inflação? Subindo taxa de juros. O mercado, os analistas já começam a prever possíveis duas altas na taxa de juros para o dólar americano ainda esse ano, em 2022. Então você tem que... Para que isso serve para você? Mas tá, o que eu faço com isso? Se eu for operar o STJPY, o que isso representa para mim? Bom, se você for operar o STJPY, o STCAD, o STCHF, esses pares onde o dólar americano é a primeira moeda, é possível que esses elementos econômicos e uma possível antecipação dos próximos passos do Banco Central americano, é possível que isso nos mostre uma possível valorização do dólar ao longo dos próximos 6 meses, 12 meses. Se você estiver operando EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, ou seja, pares de moeda onde o dólar americano é a segunda moeda, é possível que esses pares caiam. EURUSD, um pequeno movimento de queda, GBPUSD também, NZD-USD também, AUDUSD também. É claro que aqui eu estou te falando de forma muito pontual, levando em consideração os dados do emprego, que são extremamente importantes, porque o consumo das famílias representa em torno de 2/3 do PIB
de forma geral, né? Mas em torno de 2/3 do PIB norte-americano está no consumo das famílias. E isso é importante para a gente, porque isso pode nos direcionar para onde que vai o consumo e para onde que vai a oferta e a demanda e como que vai acontecer esse fluxo de capital. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não vou me estender mais para não ficar chato nem cansativo. Amanhã temos vídeo novo onde eu vou fazer uma análise técnica das principais possíveis oportunidades para a semana que vem. Um forte abraço, não esquece de deixar seu like, é muito importante. A gente se fala no próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal se você não tiver inscrito ainda. E a partir de segunda-feira, a partir da semana que vem, toda segunda-feira, a gente vai operar junto, ao vivo, eu te mostrando na minha tela tudo que eu estou fazendo. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.